Boa noite. Preso em flagrante suspeito de assaltar e esfaquear um passageiro de ônibus na zona sul do Recife. Ambulante de Fernandes, Noronha, é baleado por delegado tem alta médica do hospital após ter perna amputada em cirurgia. Sem alagamentos, mas com muitos prejuízos. Essa é a realidade de moradores do Cabo de Santo Agostinho. No município vizinho, em Ipojuca, nível do rio recua e moradores começam a limpar as casas depois das enchentes. Medida provisória deixa a conta de luz de graça para famílias de baixa renda. Saiba quais são os critérios para receber o benefício. E uma startup aqui do estado está usando o bagaço da cana e muitas vezes vai para o lixo para criar adoçantes naturais. Um dia depois das fortes chuvas, moradores do Cabo de Santo Agostinho afetados pelos alagamentos começaram a contabilizar os prejuízos e retomar a rotina. Na zona rural do Cabo, o nível da água do córrego da barragem de Mercês diminuiu bastante. Ainda dava para ver a marca da inundação nas paredes das casas. Foi muito rápido o nível de água que subiu, e quando a gente veio pendurar as coisas, os vizinhos aqui, graças a Deus, sempre aqui para nos socorrer, aqui nos ajudar, e colocamos os móveis tudo no devido lugarzinho, mesmo com dificuldade, mas conseguimos aproveitar algumas coisas. A cidade registrou o maior acumulado de chuvas. Córregos transbordaram e a água invadiu casas. Ontem foi esta a situação que os moradores da Vila de Mercês enfrentaram. Eles se arriscavam para atravessar esta ponte. Um homem passou com a água acima da cintura. Ele carregava uma bicicleta nos ombros. Para quem mora no bairro de Ponte dos Carvalhos, hoje foi um dia para tirar a lama das casas e avaliar os prejuízos. Sandra perdeu móveis e teve que dormir na casa de uma vizinha com um neto de 1 ano. Perdi cama, guarda-roupa, rack. Inclusive eu liguei para a Defesa Civil e me constataram que não tinha nada a ver porque era problema de alagamento, certo? Não era deslizamento de barreira. E eu estava com essa criança sozinha dentro de casa, né? Então eu tenho que pedir ajuda ao órgão público mesmo, né? Isso. E não me auxiliaram em nada. O abrigo que nos acolhe quando acontece isso estava mais cheio do que tudo. Ela e Dona Severina moram na Rua da Linha, que não é asfaltada. Quando chove, sair de casa é quase impossível. Quem sai para trabalhar com água no joelho. A minha filha faz faculdade, chega de 10h30, 11 horas com água nas canelas, entende? Quando a gente não pode sair, perde o que tem de resolver. Tem esse canal que só vive entupido. A água quando vem, água de esgoto, água de fossa, tudo para a rua. Imagine, que doença a gente pode ter? Eu com uma pessoa de 63 anos, criança, pode pegar uma doença, a gente fica ilhado, tanto de água que nem de lama. A gente toma que nem porco na lama. Na Rua 20, onde uma casa foi parcialmente demolida, moradores disseram que a Defesa Civil não retornou para terminar o serviço. Após o registro de deslizamento de barreira neste ponto, agentes colocaram este plástico como medida paliativa. Ontem foram 41 ocorrências, um total de 41 ocorrências, depois de toda aquela chuva. Então a gente, depois que vê essas ocorrências, avalia os riscos. A gente atende primeiro as mais graves, para depois atender com menos gravidade. Nós temos uma central de monitoramento na nossa Secretaria de Defesa Social que acompanha os níveis de canal, a questão das barreiras, acompanha isso 24 horas. Bom, a Prefeitura do Cabo explicou que a limpeza do canal que passa pela Rua da Linha vai acontecer na próxima segunda-feira. Sobre a demolição da casa, disse que está aguardando um laudo técnico para concluir o serviço. Em Ipojuca, a situação é parecida. A chuva deu uma trégua, o nível do rio baixou e moradores começaram a limpar as casas. Um dia de faxina, roupas limpas estendidas na grade e sofá na calçada para secar no sol. A Rua da Palha hoje amanheceu um pouco diferente. A água do rio Ipojuca recuou, mas a casa de Wellington, a última da rua, ainda continua alagada. Mais de 1 metro de água. Ele teve que dormir na casa da mãe. Estou aguardando abaixar, que é para fazer uma limpeza geral por baixo, para que possa lavar, porque fica bastante lama. Então estou aguardando abaixar mais a água. A água bateu na calçada da casa de Luiz Henrique. Hoje ele foi trabalhar em Porto de Galinhas, um pouco mais tranquilo. Esperança de baixar, para voltar a ser tranquilizado de novo, também os moradores que saíram, e voltar para suas casas.
Ontem nós falamos que Dona Edilene esperava o netinho chegar da maternidade. Brendo dormiu na casa da avó. Apenas 4 dias de vida. A mãe dele, Maria Hernanda, se recupera da cesárea. Está sendo assim, um pouco difícil e um pouco bom, né? Porque ele veio ao mundo, é uma coisa boa, né? Mas devido à chuva está sendo um pouco ruim também, por causa da chuva, que faz medo a gente sair daqui a qualquer momento, né? Na rua do colégio, nesta outra área da comunidade de Rurópolis, deu para ver hoje onde a água bateu nas casas. Olha a marca na parede, mais de 1,5 metro de altura. Mesmo essa água do rio Ipojuca baixando, algumas casas ainda estão alagadas. Aqui, ó, nesse bequinho, tem roupas, tem bolsas, essa televisão que queimou, um botijão e o fogareiro. São os objetos de seu Cícero, que tem 74 anos e mora aqui há 30 anos. A casa dele ainda continua alagada. Seu Cícero disse que não tem condições de se mudar daqui. Falta dinheiro, né? O aluguel para ele está muito caro. Está muito caro. Qualquer aluguel de um quarto aí é 3 contos. E aí não tem condição de pagar com salário mínimo, né? Dona Maria do Socorro é prima de seu Cícero e está ajudando ele. A gente fica tudo agoniado, carregando as coisas, botando aí. E eu chamo ele para aqui, às vezes ele vem, às vezes fica aí. O coordenador da Defesa Civil de Ipojuca disse que até o início da tarde, 39 famílias estavam em um abrigo da prefeitura. A situação agora é o conjunto, né, todas as secretarias fazer a desmobilização dos abrigos, fazer a limpeza das residências. Todos eles já receberam o colchão, o kit limpeza, o kit higiene, permanecer nessa situação para voltar à normalidade. Dona Zuleide é casada com seu Adeildo. Ela foi socorrida daqui numa cadeira de rodas. A dona de casa, por causa da diabetes, amputou uma parte da perna no mês de fevereiro. Ela chorou hoje ao voltar para casa e saber que não pode lavar os móveis e outros objetos que estão com lama. Dói, né? Dói. Você perdeu a perna e morar num lugar que entra água, né? Situação difícil, né, gente? E a previsão para amanhã é de chuva fraca a moderada na maior parte do estado. A gente confere como é que fica o tempo nessa sexta-feira nas 3 cidades que tiveram o maior acumulado de chuva nessa semana. Olha só, no Cabo de Santo Agostinho pode chover à tarde e à noite num volume de quase 4 milímetros, mínima de 24 e máxima de 29 graus. Em Barreiros, na Mata Sul, a variação dos termômetros é quase a mesma, mas a máxima chega a 28 graus. A previsão é de chover pouco mais de 4 milímetros durante o dia ou a noite. E Triunfo, no sertão, deve ter bem menos chuva, só 1 milímetro, mas deve fazer frio, mínima de 20 graus. 7h10, vamos fazer um giro rápido pelo trânsito do Recife. A gente começa com a Avenida Domingos Ferreira, com a Rua Bruno Veloso, em Boa Viagem. Você está vendo aí o trânsito intenso, aí na zona sul da cidade. A gente segue agora para a Avenida Abdias de Carvalho, nos Torrões. Você está vendo aí a movimentação intensa nos 2 sentidos da Abdias. E a gente tem também imagens ao vivo da Rua Joaquim Inácio, no Paissandu. Quem segue em frente vai para Abdias de Carvalho e pega à esquerda, vai para Agamenon Magalhães. Você está vendo também a movimentação intensa nessa parte da cidade. As mudanças climáticas e os problemas no meio ambiente foram o tema de um seminário hoje no Recife. A proposta foi analisar como o consumo desenfreado tem prejudicado a natureza. Onde vamos parar? Essa pergunta é certa toda vez que o assunto são as mudanças climáticas. As chuvas, tudo que está acontecendo agora, alagamento e tal, eu acho que a gente está começando a pagar pelo que está acontecendo durante todos esses anos. Nós poluímos muito e quando nós vemos que estava dando tudo errado, nós decidimos começar a mudar. Mas não dá para pensar só no futuro, não. E aí vale a reflexão, viu? O que fizemos até agora? A gente acabou fazendo uma cultura de um consumismo muito exagerado, que a gente, em vez de, por exemplo, praticar políticas de reuso, essa cultura do nosso consumismo exagerado tem prejudicado muito o meio ambiente. E agora, o que é que a gente faz?
Aí agora a gente tem que tomar, não só nós como pessoas, mas as empresas também, grandes empresas, os estados têm que tomar medidas de sustentabilidade, de energia renovável. A Fundação Joaquim Nabuco levou o debate para dentro da instituição e realizou um seminário para entender os caminhos que possam levar à superação da crise climática. E aí surge uma outra pergunta, mas será possível mesmo? A gente pode sim desenvolver uma outra forma de caminhar no planeta mais respeitosa, e que a gente tenha uma atuação política necessária, por exemplo, para se contrapor a questões que estão postas aí. O seminário que abriu a Jornada da Terra 2025 da Fundagem trouxe para a mesa o exercício da reflexão da crise climática numa visão social e territorial. Um debate que teve a presença do babalorixá Paivo de Xambá de Olinda, da pesquisadora e coordenadora da jornada Edneida Cavalcante, da deputada estadual Rosa Morim, do PT, do professor Fábio Pedrosa, que é coordenador do Laboratório de Inovação para Mudanças Climáticas e Sustentabilidade da Unicap, e também da professora indígena Winnie Nogueira, que incentiva nas aulas dela um olhar sensível e crítico sobre o tratamento da natureza entre o povo Xucuru de Ororubá, lá de Pesqueira. Com o processo de invasão, a gente percebe que o desmatamento, que as queimadas, que o uso do agrotóxico tem sido marcas registradas dentro dos nossos territórios e que, por isso, é, portanto, necessário pensar em alternativas que considerem a mãe natureza a partir da ideia de que ela é fonte de vida e ela precisa ser respeitada e zelada. Professores de várias instituições e estudantes do ensino médio também conversaram sobre o tema. Para a Ágata, agora é preciso agir. Eu acho que as pessoas poderiam colocar um pouco mais a mão na consciência, né? Porque muitos reclamam sobre isso de bueiros alagados e tal, mas querendo ou não, isso é resultado das ações de cada um, né? O entendimento foi reforçado no seminário que começou e terminou hoje mesmo. Mas a Jornada da Terra da Fundagem é bem mais ampla, vai até o mês de julho, sempre com conversas voltadas para as questões climáticas. Os encontros são realizados na região metropolitana e também no interior. É para fortalecer uma rede de pessoas preocupadas com o meio ambiente, ouvindo e vendo de perto a realidade das comunidades para entender melhor o que está acontecendo aqui no estado. A polícia prendeu o suspeito de ferir um enfermeiro durante um assalto a ônibus no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. O assaltante vai responder pelo crime de tentativa de latrocínio. Imagens do circuito de segurança da linha CDU Boa Viagem Caxangá mostram que 2 homens aproveitaram a saída de uma passageira e entraram pela porta de trás do ônibus. O assalto aconteceu na noite da última terça-feira, na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem. Passageiros correram e um rapaz, identificado como um enfermeiro, foi esfaqueado por um dos suspeitos. Eles entraram em luta corporal e a vítima saiu ensanguentada. O suspeito, de 26 anos, foi preso em flagrante no dia seguinte, quase no mesmo local em que embarcou com outro criminoso que está foragido. Ele seria a pessoa que esfaqueou o enfermeiro, de acordo com a polícia. Através de algumas informações de populares, conseguimos saber um apelido e o local onde ele costumava ficar. Ele foi preso justamente em frente à parada de ônibus, onde ele embarcou no ônibus para praticar a tentativa de latrocínio. Inclusive, no momento da prisão, ele estava vestido com a mesma camisa, com manchas de sangue da vítima. Ele já responde a 3 processos criminais, todos por roubo, 2017, 2019 e 2022, e se encontrava em liberdade recentemente sob o benefício do livramento condicional. Ele obteve no dia 16 de maio de 2025. O enfermeiro, que foi vítima dos assaltantes, foi levado ao Hospital da Restauração e, de acordo com a Polícia Militar, levou cortes na nuca, no rosto e em uma das mãos. Ele não corre risco de morte. A vítima reagiu no momento da abordagem e ele, com medo de perder a faca, resolveu desferir as facadas. Na área central do Recife, quem precisa usar o transporte público sente medo. Já fui assaltado no ônibus já, indo para casa no shopping, assaltaram eu, minha esposa e meu filho. A insegurança é grande, né? Você vê a falta de policiamento, de segurança mesmo, né? Eu me sinto muito temeroso, como acredito que a grande maioria dos usuários aqui no Grande Recife. Porque você não tem
uma segurança garantida pelo poder público. A gente pega os ônibus, não tem tanta segurança, né? Somente Deus para nos guardar, né? Porque a insegurança aqui em Pernambuco é grande, né? Dona Eliene mora no Jangue, em Paulista, e vem com frequência ao centro do Recife. Ela diz que se sente insegura, tanto nas paradas quanto dentro dos ônibus. Eu mesmo gosto de me sentar mais atrás, porque eu fico ligado. A gente não cochila nada, a gente fica ligado, né? Quem entra, quem não entra, se vai assaltar, como é. Quando desce, a gente chega a dar aquele alívio. Poxa, viver o tempo todo assim é horrível, né? A Polícia Militar diz que monta pontos de bloqueio todos os dias nos locais mais vulneráveis da região metropolitana para fazer a segurança nos ônibus. Essas áreas são definidas de acordo com dados estatísticos. Um detento foi asfixiado até a morte no presídio policial penal Leonardo Lago, que fica no Complexo do Curado, zona oeste do Recife. Essa notícia está no G1, você acessa apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela para ter acesso aqui a toda a reportagem completa. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado, o crime aconteceu hoje de manhã e teria sido cometido para provocar uma possível transferência para outra unidade prisional. A Secretaria disse também que abriu sindicância interna para apurar os fatos. O nome da vítima não foi divulgado. A Polícia Civil informou que investiga o caso e que autuou 7 presos em flagrante pelo homicídio. O ambulante de Fernando de Noronha, que foi baleado por um delegado, teve alta do hospital. Emanuel Apuri, de 26 anos, estava no Hospital Alfa, em Boa Viagem, no Recife. A liberação pela equipe médica aconteceu 18 dias depois do crime. Emanuel foi baleado pelo delegado Luiz Alberto Braga durante uma briga em uma festa. O delegado estava acompanhado de uma mulher e a discussão teria sido motivada por ciúme. Durante a briga, o delegado deu um tiro na perna do ambulante. Após ser baleado, Emanuel foi trazido para o Recife e inicialmente ficou internado no Hospital da Restauração, onde passou por uma cirurgia e teve a perna amputada. Depois, a pedido da família, seguiu para o Hospital Alfa. O delegado Luiz Alberto Braga responde a um processo administrativo disciplinar especial na Corregedoria Geral da SDS. A secretaria afastou o policial das funções por 120 dias. Ele também responde a um inquérito do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. O advogado Anderson Flecha disse que, a princípio, Emanuel vai permanecer no Recife. Uma medida provisória assinada ontem pelo presidente Lula alterou as regras do setor elétrico. Entre as mudanças, a conta de luz vai passar a ser gratuita para famílias de baixa renda. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Luna Markman. Oi, Luna, boa noite para você. Oi, Mário, boa noite para você e a todos. Essa medida provisória já está em vigor e, de acordo com as contas do governo federal, deve beneficiar 115 milhões de brasileiros. Aqui comigo, Marília Rebelo, que é advogada especialista em direito do consumidor, atua na comissão da OAB sobre esse tema. E a gente já começa tirando algumas dúvidas sobre quem tem direito a esse benefício. Primeiro, da gratuidade, depois dos descontos. Boa noite. Boa noite, Luna. Boa noite a todos. Então, essa medida provisória, ela criou uma nova tarifa especial de energia elétrica e dividiu em 2 grandes grupos. O primeiro é a da gratuidade na conta de energia elétrica. No entanto, para que a pessoa ela tenha direito a essa gratuidade, é preciso preencher alguns critérios. O primeiro deles é estar inscrito no Cadastro Único, que é o programa de governo. O segundo é ter uma renda mensal de até meio salário mínimo. E o terceiro requisito é ter consumido 80 kW por mês. O segundo grande grupo é o desconto parcial. Esse desconto será a isenção da taxa da cota única de energia elétrica. Mas também, para ter direito a esse benefício, tem que preencher alguns requisitos. Também está inscrito no Cadastro Único, ter uma renda mensal a partir de meio a até um salário mínimo e ter um consumo mensal de 120 kW por mês. Inclusive, é importante falar que as famílias indígenas, os quilombolas, os idosos com benefício de prestação continuada, também terão a esse benefício desde que preencham os requisitos necessários.
E essas pessoas, né, que ouviram aí, opa, me encaixo em algum nesses critérios, é um benefício automático ou elas precisam procurar algum órgão? Vamos lá. Então, caso você esteja já inscrito no Cadastro Único e esteja com seus dados atualizados e preencham todos esses requisitos, automaticamente ela vai ter esse benefício na conta de energia. No entanto, se você não tem o cadastro está no Cadastro Único ou está com os seus dados desatualizados, é essencial que você procure o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, para que você atualize os seus dados. Caso contrário, você não vai ter benefício. Isso por quê? Porque as distribuidoras de energia elétrica, elas vão sincronizar esses dados. Tá? Então, caso você não esteja de maneira correta, você não vai obter esse benefício. Maravilha. E vamos só lembrar, né, que a medida entrou em vigor, mas tem 120 dias para o Congresso apreciar e aprovar. Volto com você, Mário. Obrigado, Luna, pelas informações. Depois do intervalo, as novidades do São João de Caruaru e a programação do São João de Bezerros. Tem curso de graça para quem é empreendedor e quer ampliar as vagas, as vendas, usando as redes sociais. E a gente mostra qual é o perfil das mulheres que empreendem no Nordeste. O Manhã 2 volta em instantes. Pesquisadores da UFPE encontraram uma forma de produzir adoçantes naturais a partir das sobras da moagem da cana-de-açúcar. Pernambuco produziu mais de 13 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na última safra. Algumas usinas aproveitam o bagaço, sobra do processo da moagem da cana, para gerar energia elétrica, ou vendem um resíduo para a indústria de papel. Mas muito desse bagaço ainda fica estocado nas usinas, sem qualquer uso. Nas mãos da engenheira química Santula Bernardes, o bagaço da cana virou um produto cobiçado por diversas indústrias. O sorbitol, um adoçante natural e mais saudável que o açúcar normal. E a pesquisa de doutorado, que levou 5 anos, foi além. Desenvolveu uma maneira mais rápida de produzir o sorbitol. O sorbitol, ele teve uma coisa a mais, que a gente produziu ele em uma única etapa. Normalmente as empresas produzem em 2 etapas. Esse sorbitol é um açúcar 100% orgânico, né? E ele tem uma aplicação bem ampla nesse processo. Então, ele é utilizado na indústria química, farmacêutica, alimentícia e cosmética. Santula trabalhou em usinas de cana-de-açúcar por 15 anos. E a paixão dela agora, como pesquisadora, é buscar soluções para a indústria. O novo processo de produção do sorbitol já está em processo de patente e pode ser reproduzido com outras matérias orgânicas, como palha de milho e casca de coco. Além do sorbitol, Santula também criou, a partir do bagaço da cana, outro adoçante natural, o xilitol, queridinho da indústria de alimentos Diet e Light. E ainda a lignina, um polímero natural usado nas indústrias farmacêutica e automobilística, na construção civil e na aviação. A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Pernambuco, com orientação do professor Nelson Medeiros, do Departamento de Engenharia Química. O próximo passo é montar um projeto piloto na UFPE para produzir em escala comercial a lignina, por meio da startup Biotech, Tecnologia e Inovações. Hoje a gente vem trabalhando essa ideia de levar isso a um processo industrial, onde possa construir-se um reator numa escala maior e possa transformar a biomassa, pode ser qualquer biomassa, a gente está falando de bagaço de cana, mas pode ser o bagaço, o resíduo da casca do coco, o resíduo de madeira. Então a gente pode levar isso e transformar isso em polióis de grandes aplicações. Porque o sorbitol, ele tanto tem aplicação na indústria de alimentos, como também tem aplicação na indústria química. Oportunidade de negócio para gerar renda e diminuir o impacto ambiental. As usinas hoje geram esse resíduo, cogeram energia e sobra uma quantidade muito grande de bagaço. Então, essa grande quantidade a gente consegue transformar
em produtos de alto valor agregado, como esse produto que a gente produziu, que foi o xilitol, sorbitol e a lignina. Então, a gente faz uma economia circular, rodar dentro da própria empresa e fazer com que as empresas, em vez de gerar esse resíduo e destinar externo, eles vão ter um produto de alto valor agregado e vão começar a faturar em relação a isso. Uma pesquisa em 3 regiões brasileiras traçou o perfil das mulheres que empreendem. No Nordeste, a maioria é mãe e sustenta a família. Na casa de Shirleide, linha e agulha traçam um plano que vai além do tecido. Cada bolsa que fica pronta reforça uma escolha que ela fez em 2018. Deixar a indústria para trabalhar por conta própria e ficar mais perto do filho Theo. A maternidade me fez querer ficar mais perto de Theo. Primeiro degrau eu encarei como me autossustentar, porque eu tenho um companheiro que me ajuda financeiramente, mas eu queria sim que a marca fosse autossuficiente. A história de Shirleide não é uma exceção. Um estudo divulgado ontem traçou o perfil de mais de 600 empreendedoras do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Na nossa região, a pesquisa ouviu 370 mulheres. 75% têm filhos. Mais de 63% formalizaram o negócio. 52% delas são chefes de família. E a maioria é negra. Shirleide aprendeu a costurar com a mãe e tomou gosto pelo artesanato. Ela começou fazendo camisas estampadas, mas foi dos retalhos que sobraram das camisas que nasceu o principal produto que ela trabalha hoje, as bolsas artesanais, e que garante boa parte do dinheiro que entra. Estou trilhando, ainda não acho que cheguei lá não, mas eu estou trilhando esse caminho. Segundo a pesquisa, quase metade das empreendedoras relata dificuldades para conciliar vida profissional e familiar. E mais de 80% delas usaram recursos próprios para começar. É o caso de Conceição. Ela mora na zona norte do Recife. Tem 48 anos, é mãe solo de 2 filhos e vende bolo de rolo. Pesquisando nas redes sociais, eu vi alguém que fazia bolo de rolo e achei interessante. E aí fui buscar, fui pesquisar, fui me aprimorar, tentei e deu certo. 1 ano e 3 meses depois, a confeitaria é a principal renda de Conceição. Ela aposta em outros sabores, como este, à base de banana. O que antes era uma alternativa para driblar o desemprego virou um plano a longo prazo. Para mim, o principal, o mais importante realmente é poder estar perto da minha família, poder conciliar os meus horários, poder fazer, por exemplo, eu consigo ter outras atividades, eu consigo ir para a academia, eu consigo dar um apoio à minha mãe que é idosa. A maior parte das empreendedoras da região está em fase de tração, vendendo, mas buscando crescer. Os segmentos que estão mais em alta são alimentação, artesanato, serviços e moda e beleza. O empreendedorismo tem sido a saída para milhares de mulheres que querem trabalhar sem abrir mão de ficar em casa. E essa decisão fez diferença na vida do Theo, filho da Shirleide, que você conheceu no início da reportagem. Olha a alegria dele em ter a mãe por perto todos os dias. Eu gosto muito disso porque é tipo assim, minha mãe que me criou, ela fica a maioria do tempo ocupada, mas é bom ainda viver com ela. Empreendedores do Recife podem se inscrever em um programa que ensina sobre marketing digital e ajuda a aumentar as vendas com o uso das redes sociais. O repórter Ivan Duarte tem os detalhes. Oi, Ivan, boa noite para você. Oi, Mário, boa noite a você também, boa noite a todos. Mais cedo, quando eu fazia essa reportagem que você acabou de assistir, eu conversava com a Conceição sobre a importância de quem empreende ter uma presença forte nas redes sociais, na internet, para conseguir vender mais. E agora eu estou aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Recife para falar sobre essa oportunidade que é o Inova Negócios. Vai ser um dia inteiro dedicado a ensinar para empreendedores, micro, pequenos e médios, o que funciona nas redes sociais, como produzir esses conteúdos. A inscrição é gratuita e vai aparecer aqui na nossa tela o site para as pessoas se inscreverem. Enquanto isso, eu converso com a secretária executiva de Projetos Estratégicos do Recife, Alessandra Xavier. Alessandra, boa noite aqui, obrigado pela sua presença. Fala um pouco mais para a gente sobre o perfil dessas pessoas que podem se inscrever. Boa noite, Ivan. Pois é, o Inova veio para transformar o jeito de empreender, né, para os pequenos, o micro e o médio empreendedor do Recife. E vai acontecer na Unicap, né, na
Faculdade Católica terá um dia inteiro de oficinas, de informações, de capacitações para todos os empreendedores do Recife. A senhora consegue detalhar para a gente também os conteúdos que os empreendedores vão acessar? Hoje, todo mundo usa redes sociais, não é? E está muito forte, muito em cima a questão da venda online, da venda nas redes sociais. E nós vamos ter duas estrategistas, duas especialistas em marketing digital, que é a Maíra e a Milena, vai passar a manhã toda passando informações, passando estratégias para que possa transformar as redes sociais dos empreendedores, não é? Onde elas vão mostrar o dia a dia delas como estrategista, como especialista na área. E isso é muito bom, muito importante. Vai ser muito massa esse dia, essa manhã. E à tarde vamos fechar com oficinas, vai ser bem dinâmico na parte da tarde, terá oficinas de fotografia, que é parceria com os professores e alunos da Católica. Vamos pegar na massa, mão na massa mesmo, onde o que aprendemos de manhã vamos colocar em prática à tarde para ver como é que os empreendedores ficaram. E eu tenho certeza que cada empreendedor participar do Inova Negócio, né, dessa imersão digital, nesse dia do dia 29, sairá satisfeito com os seus negócios. Certo, Alessandra, muito obrigado pela participação. Reforçando, as inscrições estão abertas até o dia 28. O evento é no dia 29 e vai acontecer no Pavilhão Maker da Unicap. Vai ser de 9 horas da manhã até às 5 da tarde. As inscrições são no Conecta Recife. Mário, boa noite. Obrigado, Ivan. Boa noite para você também. E começou o licenciamento para quem quer trabalhar com comércio e com festas de São João no Recife. O G1 preparou uma reportagem e quem tem os detalhes é Pedro Alves. Oi, Pedro. Oi, Mário. Boa noite para você e para todo mundo que está com a gente aqui no NE2. Esse licenciamento vale para a venda de roupas juninas, fogos de artifício e também para a organização de festas populares. Para ver os locais liberados e os endereços das regionais, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. As inscrições são presenciais e vão até o dia 30 de maio, das 8 da manhã ao meio-dia, nas sedes da Secretaria Executiva de Controle Urbano. Quem for vender fogos de artifício também vai passar por uma vistoria do Corpo de Bombeiros antes de ter o ponto liberado. A permissão vale para todo o mês de junho, de acordo com o decreto municipal que regulamenta a venda desses artigos. É mais uma etapa na preparação para o São João. É isso, pessoal. Boa noite para todo mundo e para você, Mário. Para você também. E no G1 você também confere a programação do São João de Caruaru e de Bezerros. As duas cidades do Agreste divulgaram as atrações e para você conferir basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. A Prefeitura de Caruaru anunciou mais 3 atrações surpresas para esse São João. Márcia Felipe, Barões da Pisadinha e Juliana e Bonde do Forró. Eles se juntam a nomes como Ivete Sangalo e Zé Neto e Cristiano, Solange Almeida e Batista Lima. A gente lembra que em Caruaru a programação já começou na zona rural. A Prefeitura de Bezerros divulgou a programação completa do São João. A festa começa no dia 6 de junho. Tem Alcimar Monteiro, Novinho da Paraíba, Maciel Melo, Acisão, Geraldinho Lins, Nena Queiroga, Ira Caldeira, Petrúcio Amorim, Amazã e muitas outras atrações. Para saber todas elas, aponta a câmera do celular para esse QR Code e confere no G1. Futebol pela Copa do Brasil, o Retrô eliminou o Fortaleza na Arena Castelão e conquistou uma classificação inédita às oitavas de final da Copa do Brasil. O Fortaleza saiu na frente aos 11 minutos do segundo tempo, com esse golaço de Breno Lopes. Mas o empate do Retrô não demorou. 10 minutos depois, Eduardo cruzou na medida para Mike deixar tudo igual. Como o primeiro jogo também foi 1-1, a decisão foi para os pênaltis. E aí brilhou a estrela do goleiro do Retrô, Fabian Volpe. Primeiro ele defendeu a cobrança de Lucero, depois foi a vez de Kevin Andrade parar no goleiro da Fênix. E coube a Richard Franco fazer o gol da classificação histórica. O Retrô é o único pernambucano que segue vivo na competição e agora espera um sorteio para saber quem será o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. E nós ficamos por aqui. Para você, boa noite. Até amanhã.